981. Esse é o número de crianças e adolescentes que morreram por causa de afogamento nos Estados Unidos em 2023. Esse é um dado publicado muito recentemente pela Academia Americana de Pediatria em um artigo de atualização em relação à prevenção de afogamentos. O afogamento continua sendo o motivo principal de morte não intencional entre crianças de 1 e 4 anos. Isso é muito triste, muito preocupante, até porque a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Como? Através de prevenção. Aqui está a chave. O que esse relatório concluiu? Não existe uma única medida capaz de prevenir todo tipo de afogamento. Não tem uma única solução. A prevenção eficaz, ela vai trabalhar com uma coisa que eles chamaram no artigo de camadas de proteção, trabalhando juntas. Esse é o ponto mais importante ali. Quando a gente fala em afogamento, muitas pessoas pensam que o risco vai ser igual para toda criança, mas não é. É diferente. As maiores taxas de afogamento vão acontecer nesse grupo aqui, de 1 e 4 anos. Por quê? Porque as crianças estão ganhando mobilidade, a curiosidade aumenta rapidamente, a percepção de perigo, não. Eles ainda não têm essa percepção de perigo desenvolvida. Alguns segundos sem supervisão, alguns segundos de distração são suficientes para a criança alcançar uma piscina, uma represa, um lago, uma banheira, um balde. Os meninos têm uma taxa de afogamento maior do que as meninas. Crianças com autismo têm uma taxa de afogamento maior. Por quê? Principalmente por causa do elopement, aquele momento de fuga que a criança sai correndo e perambula, é muito perigoso. A criança pode encontrar um corpo d'água e acontecer o afogamento. Outro risco também são as pessoas com epilepsia. E é importante também entender que os cenários de afogamento eles mudam conforme a idade. Nas crianças pequenininhas aqui, o principal risco de afogamento são as piscinas. Já os adolescentes, os principais afogamentos vão acontecer em rios, cachoeiras, lagos, represas, piscinas. Então, o que esse artigo de atualização vai trazer para a gente prevenir esses afogamentos? Primeira camada de proteção, supervisão. Isso aqui, eles vão descrever no artigo como the cornerstone of water safety. O que é isso? É a pedra angular da segurança aquática. Essa supervisão não significa simplesmente estar presente. Ela precisa de ser, conforme o artigo cita, close, constant, attentive, competent, ou seja, próxima, constante, atenta e competente. O adulto ele precisa de estar perto, não é a 30 metros de distância enquanto a criança está tomando banho de mar. É perto o suficiente que se acontecer qualquer coisa, o adulto consegue tomar uma atitude rápido. Constante, ele precisa estar o tempo todo ali, ele não pode sair para buscar água num quiosque e deixar a criança sem supervisão, nem por 5 minutos. Atento, não é mexendo no celular, não é conversando com quem está do lado. E competente, esse adulto precisa de estar sóbrio. Ele precisa de reconhecer sinais de que alguém precisa de ajuda. E precisa de ser um adulto para isso. Existe uma história muito conhecida sobre 4 personagens, que é todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. E é o seguinte, tinha uma tarefa importante para ser feita, todo mundo tinha certeza de que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez. Pode parecer só uma historinha, né? Mas ela descreve perfeitamente o que acontece em muitos momentos de afogamento. Quando vários adultos estão presentes, achando que está todo mundo prestando atenção, ninguém está prestando atenção. Então, que seja selecionado um adulto para prestar atenção na criança. Atenção, atenta, constante, próxima e competente. Porque é justamente aí que estão as falhas na supervisão. O adulto que não está perto, que está desatento, que sai para buscar água, que mexe no celular. Outro ponto importante é a competência. Muitas pessoas acreditam que elas perceberiam rapidamente um afogamento, mas esse relatório reforça que muitas vezes o afogamento acontece de forma muito rápida e muito silenciosa. E muitas vezes o adulto está do lado e não percebe a criança se afogando a 10 centímetros de distância. Segunda camada de proteção
barreiras físicas, cerca, em qualquer lugar que tenha água. Depois da supervisão, essa é a estratégia com melhor evidência. Mas a gente não está falando de qualquer tipo de cerca. Precisa de ser uma cerca com 4 lados, uma cerca que isole completamente a piscina da casa e das demais áreas do terreno. Precisa de ter um portão que feche e fique travado. O objetivo disso é impedir completamente o acesso da criança até a água. E aí tem uma questão, cuidado quando você tem cerca, que seja uma cerca firme. E cuidado para não deixar cadeira ou outro móvel perto, porque se tem uma cadeira, a criança consegue subir e consegue pular. Não basta só cobrir a piscina. Cobertura de piscina não é garantia de que a criança não vai acessar a piscina. Terceira camada de proteção, competência aquática. E uma coisa que chama muita atenção ali é que quando a gente fala de competência aquática, nós não estamos falando simplesmente de natação. A aula de natação ela é importante, ela tem seu lugar. Mas saber tipos de nado não é a mesma coisa que saber sobreviver se cair na água. A competência aquática ela envolve um conjunto de habilidades que vão aumentar a segurança da criança na água e ao redor dela. E o que é isso? Saber flutuar, saber controlar a respiração, saber retornar após uma entrada inesperada, por exemplo, tropeçou ou escorregou e caiu dentro da água, saber se deslocar até uma borda, sair da água sem ajuda, reconhecer uma situação de risco. Às vezes roda na internet alguns vídeos de programas de segurança aquática. Aqui no Brasil eu ainda não vi nenhum programa nesse sentido. E eles ensinam habilidades muito interessantes que podem parecer estranhas num primeiro momento. Mas a ideia é imitar situações reais. Por exemplo, entrar na água vestindo roupa. O que fazer após uma queda inesperada? Porque acidente, ele dificilmente vai acontecer numa situação ideal. A criança pode escorregar do lado de uma piscina, ela pode cair em uma área alagada. Se ela cai na água usando roupa, tênis, com um objeto pesado, isso vai mudar completamente a forma que o corpo vai se deslocar na água. Então, muitos desses programas vão usar desafios, níveis, medalha, para encorajar a criança e a criança fazer aquilo de forma mais leve. Mas o ponto é ensinar a criança a sobreviver. De novo, natação é importante, tem seu lugar, mas saber nadar não torna uma criança imune ao afogamento. Mesmo crianças com excelente competência aquática precisam de supervisão constante. Continuam precisando de barreira física na piscina e todas as demais camadas de segurança. A competência aquática reduz o risco, mas não elimina 100%. Quarta camada de proteção, colete. Lembrando que colete salva-vidas não é boia de braço, não é boia de cintura, não é brinquedo inflável. É colete de fato, de espuma, que vai passar nos 2 braços e na perna. Especialmente em embarcações, rios, lagos e outras atividades recreativas. Os autores nesse artigo eles vão destacar que a maioria das vítimas fatais em acidentes aquáticos não usavam coletes. Quinta camada de proteção, preparação para emergências. Mesmo com todas as medidas preventivas, o acidente ainda pode acontecer. Então, o que é essa quinta camada de proteção? Saber agir rápido, saber o que fazer, reconhecer uma emergência. Quanto mais cedo uma vítima é retirada da água e recebe atendimento adequado, maior é a chance de sobrevivência e sem sequela neurológica. Saber primeiros socorros é fundamental. Essa é uma tecla que eu vivo batendo no meu entorno. Todo adulto deveria fazer um curso de primeiros socorros pelo menos uma vez por ano, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. E é melhor você ter o curso e não precisar do que precisar e não saber o que fazer. Então, é fundamental ter treinamento em ressuscitação cardiopulmonar, o RCP. Enfim, o que o relatório deixa de principais mensagens? O afogamento ele é prevenível, na maioria dos casos, mas nenhuma estratégia funciona sozinha. A gente precisa de camadas de proteção trabalhando simultaneamente. Supervisão, competência aquática, barreiras físicas, colete salva-vidas e preparo para emergências. Porque se uma dessas camadas falha, ainda tem outra protegendo a criança. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque esse é um tema de muita importância.